Boa noite, pessoal que acompanha a gente aí ao vivo, né? Estamos começando a nossa live. Nosso coletivo aí, Firme na Luta. É um coletivo de oposição ao Sindicom Paraná, né? E vou começar me apresentando. Eu sou o Felipe, trabalho no CLD Ponta Grossa, tenho 12 anos aí de Correios, né? E vamos tentar bater um bate-papo com vocês aí essa noite. Vou começar a apresentar o pessoal aí, por ordem aqui que aparece. Aragão, quer fazer a apresentação? Boa noite a todos os companheiros que estão aí nos acompanhando nesse momento. Nossa primeira live, obviamente, vamos ter aí alguns problemas técnicos e espero que sejam poucos, mas a ideia aqui é bater um papo com os trabalhadores e que a gente possa trazer o máximo de esclarecimento possível. Meu nome é Aragão, sou o coordenador jurídico aqui do Sintec MT, Sindicato dos Trabalhadores do Correio de Mato Grosso. Estamos aqui para bater um papo nessa noite. Bia? Boa noite, meu nome é Beatriz, eu sou médica infectologista, então sou formada aqui pela Universidade Federal do Paraná, fiz minha residência no Hospital de Clínicas aqui também, pela Federal do Paraná, e atualmente sou médica no município de Piraquara, que é um município aqui da região metropolitana de Curitiba. Também trabalho numa clínica de infecção sexualmente transmissível daqui de Curitiba, que é um projeto com a prefeitura, a Fundação Fiocruz, coisas famosas agora na época de pandemia, e por conta da pandemia também acabei entrando no hospital de reabilitação para controle de infecção hospitalar, que é um hospital estadual, um hospital da Secretaria Estadual de Saúde, e vim aqui falar um pouquinho então com vocês. Serginho Allende? O microfone, Sérgio. Pato Branco. Tá aberto, para mim tá aberto aqui. Oi, estão me ouvindo? Então tá, meu nome é Sérgio Augusto Allende Rodrigues, eu sou lotado do CDD Pato Branco, aqui na região sudoeste do Paraná, e hoje também vim aqui para ter um papo com você sobre a situação da nossa região, principalmente, e das unidades dos Correios aqui da nossa região. E Rosana? Boa noite, pessoal. Boa noite aí a galera da categoria que está nos acompanhando. Essa primeira live, ela vem de uma demanda que os casos estão ficando cada vez mais próximos, né, e maiores as quantidades, e como serviço essencial, ficou muito claro a necessidade de entender como isso vai afetar a nossa saúde, de nos proteger, e também conversar com os colegas para que isso seja uma atividade, uma organização coletiva. Eu sou a Rosana, trabalho no CDD Tatuquara, e desde já agradeço a oportunidade e que a gente possa, nessa noite, ter a participação e o esclarecimento das dúvidas de todos que estão aí participando. Muito bem, né? Vou deixar um boa noite para o pessoal que está comentando aqui já, o Serjão, João Carlos Nascimento, a Rosa e a Deta. E lembrar que vocês podem mandar a dúvida pelo Facebook, né? A gente vai tentar responder aqui. E também tem o nosso WhatsApp aí, para quem não conseguir mandar pelo Facebook, a gente pode responder agora, ou então a gente pode responder depois na sequência, né? A gente sempre responde. A gente vai começar fazendo aí uma análise, né, do que está acontecendo, do que é essa... Por mais que tenha muito batido na tecla já, né, mas que é bom a gente fazer uma análise do que está acontecendo aí, para a gente poder começar a depois fazer as nossas considerações. Vou passar a palavra, então, para a Bia. Bom, como todo mundo sabe, está uma coisa mais do que falada, né? Acho que todo mundo tem algumas informações básicas em relação ao que é essa nova doença, mas eu sempre gosto de explicar algumas coisinhas
mesmo que muito já faladas, que é para que a gente consiga ter um pouquinho mais de homogeneidade na nossa compreensão, tentar desmistificar algumas coisas, até porque acho que o medo não ajuda muito nesse exato momento, mas tentar reforçar as coisas que são importantes nesse momento de enfrentamento, acho que para a gente aqui no Paraná, o pior momento, né? Bom, quando a gente fala, então, da Covid-19, essa doença que vem chamando a atenção aí há algum tempo, a gente está falando de uma doença viral. Isso faz algumas implicações, principalmente relacionadas a tratamento. Porque a gente, assim, é diferente do quando a gente fala de doença bacteriana, que tem um monte de antibióticos já, enfim, outras doenças, né? Doença viral, geralmente, a gente já tem um tratamento que é um pouquinho mais chato, um pouquinho mais difícil, do que essas outras coisas que são mais comuns, não que essa não seja comum, né? Bom, o que aconteceu? A gente teve, então, lá em dezembro, comecinho de janeiro, um relato da China de uma pneumonia viral que era um pouquinho diferente. Acho que para a gente que entra dentro dos hospitais e vê os pacientes, é claro o motivo do porquê que eles perceberam dessa doença ser tão diferente. Chama muita atenção a doença que faz, como os pacientes evoluem, as imagens radiológicas, então, né, raio-x, tomografia, que são muito graves e muito diferentes do que a gente tinha visto antes, e numa frequência, claro, aumentada, né? Essa doença viral foi rapidamente identificada como um novo tipo de coronavírus. Os coronavírus, eles chamam a atenção sempre nas pandemias, nas epidemias, porque a gente teve lá em 2002 o SARS, que foi a primeira, né, que a gente viu muito grave, uma letalidade muito alta. Aí em 2012 MERS e agora em 2020 a Covid-19. Essas doenças têm em comum, então, serem um coronavírus, mas o coronavírus é um vírus que a gente convive há muito tempo e causando doenças benignas. O resfriado comum é causado por um monte de tipo de vírus, mas entre eles está o coronavírus. Então, aquela que a gente faz um pouquinho de coriza, um pouquinho de dor de garganta, tosse, que tem todo inverno e que não é grave. Tem 4 tipos de coronavírus que são responsáveis por isso, junto com, né, pneumovírus, entre outras doenças desse tipo. Esse vírus foi identificado, relacionado com o SARS, por isso que ficou SARS-CoV-2, e a doença que ele causa, que é uma doença principalmente pulmonar, que é a chamada Covid-19. Então, passando essa régua, digamos assim, do que a gente entende dessa doença. É uma doença principalmente pulmonar, mas a gente já viu um monte de relato, faz infarto, faz doença vascular, faz um monte de coisa. 3 a cada 10 pessoas que têm a doença vão ter algum grau de comprometimento renal, super grave isso, assim, né? Super importante o nosso rim, porque como que a gente vive sem ele? Então, mas é uma doença que, a princípio, eu não tinha ficado tão assustada, vou admitir aqui para vocês lá no comecinho, porque a gente fala que é uma doença por transmissão por gotícula. E, teoricamente, doença por gotícula é para ser muito fácil de controlar, porque quando a gente fala em tipos de transmissão, por secreções, então a gente pode produzir a gotícula, que é uma partícula, claro que muito pequena, invisível, mas ela é pesada para o ar e ela se deposita. Então, toda vez que a gente fala, tosse, espirra, essa gotícula é produzida, ela sai e num raio de 2 metros ela vai se depositar pelo peso e ela não flutua e não viaja a distâncias maiores. É diferente do aerosol, por exemplo, que é como a gente transmite tuberculose, uma doença também super comum e bem conhecida, que a partícula ela é muito, muito, muito pequenininha e ela fica no ar. Ela não se deposita tão facilmente e isso de ficar no ar se mantém por muito tempo. Então, quando a gente vai fazer a limpeza de um ambiente de alguém que tem tuberculose, que esteve nesse ambiente de tuberculose por muito tempo, um ambiente fechado, a gente precisa de 8 horas desse ambiente aberto, ventilando, para a gente conseguir limpar sem risco. Olha como que é diferente, são diferentes as doenças e as formas de transmissão. E exatamente porque ela é por gotícula, é que ela vai produzir uma coisa que a gente chama de fômites. Basicamente eu tô falando aqui, né? Tô na minha casa, tô com meu computador, tem caneta, papel, celular, tudo aqui em volta. Todas essas coisas estão recebendo essas minhas gotículas. Então, se eu tivesse doente hoje, eu tô transmitindo isso para o ambiente. Se eu não fizer a higiene adequada desses lugares e alguém entrar desavisado, toca no meu teclado e depois coça o nariz,
essa pessoa pode pegar não pelo meu contato direto, mas por contato pelas coisas que eu tive contato. E daí a gente fica com tudo que tem muito manuseio, ou seja, mão mesmo, carregando essa doença. Isso envolve, então, caneta, celular, trinco de porta, corrimão, ou num ambiente que a gente vai se alimentar, se for servir, todo mundo pegar o mesmo talher para se servir, tudo isso passa a ser carreador, passa a ser possível de ter transmissão por isso. É claro que o papel, o plástico, o metal vão ter uma capacidade de sobrevivência diferente do vírus, cada um desses ambientes, e também higienes diferentes relacionadas a isso. Mas, em geral, tudo isso pode ser um veículo de transmissão. E quando a gente fala, então, como a gente pode se prevenir em relação a isso, e aqui única e exclusivamente prevenção individual, porque prevenção coletiva dependia de uma medida governamental, de isolamento, de que as pessoas conseguissem ficar em casa com condições, etc. Então, eu estou falando única e exclusivamente de como um indivíduo pode se proteger e proteger quem está perto. A gente vai falar, então, de distanciamento. Se eu sei que essa gotícula não flutua, ela não viaja por grandes distâncias e nem fica no ar, uma distância de 2 metros entre as pessoas, ela passa a ser segura, porque maior do que 2 metros, eu não tenho como fazer essa gotícula se transportar. Usar máscara também é importante, porque eu crio uma barreira, né? Eu tampo meu nariz e a minha boca. Se ela não tem escape, para quem usa óculos é fácil saber se a máscara está tendo escape ou não, porque daí a gente fica com o óculos todo embaçadinho, isso é escape, isso não garante segurança, né? Então a máscara passa a ser uma medida de proteção. A gente fala de etiqueta de tosse e espirro, que é eu proteger a minha boca e o meu nariz quando eu vou espirrar. O ideal é não proteger com a mão, porque depois eu vou usar a mão para tocar outras coisas. Então, a gente fala para tampar com o cotovelo ou com um lenço, e depois isso tudo tem que ser desprezado. E se eu não tiver como tampar com a minha mão, eu tenho que fazer a higiene imediata das minhas mãos. E a higiene, que é bem importante, ela pode ser feita tanto com água e sabão, lavar bem a mão com água e sabão é excelente, vale também, ou com álcool gel. A gente bate muito na tecla do álcool gel porque ele é muito prático, ele pode ser carregado para qualquer lugar e em 30 segundos, que é um tempo muito curto, eu fiz a higiene das minhas mãos e adequado. A outra coisa, então, é não tocar na nossa face, porque se eu sei que os meus pontos de entrada é boca, nariz e olho, se eu ficar me tocando na face com as minhas mãos que não estão limpas, a gente pode também se contaminar, né? E limpar bastante o ambiente. A limpeza do ambiente, ela tem algumas características, porque o álcool, ele é bem interessante para superfícies pequenas. Então, a minha caneta, né? Eu tenho uma caneta. Eu não sei se alguém pegou nela porque ela estava em cima da mesa, ou enfim, alguém entrou aqui no meu ambiente, pode ter falado, pode ter contaminado. É fácil de eu limpar, porque eu consigo friccionar por um tempinho essa caneta com álcool e isso limpa. Agora, se eu penso numa mesa que precisa, porque o álcool ele é tempo dependente, se eu precisar friccionar essa mesa por muito tempo, eu não vou conseguir, a limpeza não vai ser adequada. Então, para superfícies grandes, o ideal é que a gente use água sanitária, que boa, enfim, o hipoclorito. E na concentração que é veiculada no mercado, aquele que a gente compra no mercado normalzão, ele é mais do que o suficiente para limpar superfícies. Então, para limpar chão, para limpar mesa, para limpar trinco de porta, corrimão, essas coisas que são botão de elevador, tudo isso que é muito manipulado. Então, essas são as coisas importantes para evitar a transmissão. E claro, né, reforçar a higiene de mãos, que a gente limpe as mãos quanto mais vezes possível. Apesar de ser muito simples essa prevenção, né, depende de coisas que são fáceis da gente fazer, a gente percebeu que não é tão fácil assim. Não é tão fácil assim, tanto que hoje no mundo a gente tem 8 milhões de pessoas infectadas, a gente tem quase, deixa eu colar aqui que eu não lembro dos números de cabeça. Agora nem o que eu escrevi eu consigo entender. Vou abrir o site, se ele daqui que eu já colo do lugar certo. Então, no mundo hoje, só para a gente ter uma ideia. Então, né, mais de 8 milhões e quase 500 mil óbitos. É coisa pra caramba, né? Então, não é tão fácil assim. Se fosse fácil, não tinha acontecido tudo isso. Bom, no Brasil, a gente está
com um número alto também, apesar da gente imaginar que tem uma subnotificação incrível, e a gente nem consegue falar mais de números oficiais, isso não existe, mas a gente está quase chegando em 1 milhão de casos pelos dados oficiais, entre aspas, porque a gente não sabe isso de verdade, e também quase 45 mil óbitos. A gente imagina que número de casos, o certo era multiplicar por 6, então é coisa pra caramba se a gente parar para pensar. E óbitos, acredito que não tem a mesma regra, porque no Brasil, porque o SUS é implementado há bastante tempo e todo óbito no Brasil precisa ser notificado de alguma maneira, a gente não deve estar tão defasado assim nesse número, mas defasado com certeza. Se não é tão fácil assim quanto parecia inicialmente, a gente precisa saber o que a gente faz. Para a gente conseguir se proteger melhor, e o que a gente faz se a gente tiver sintomas, né? Que é o mais importante. Primeiro, todo mundo tem que ficar... Eu tenho um amigo que é enfermeiro que trabalhava comigo que falava que a gente tem que se reparar no sentido de ficar se preocupando com o que a gente está sentindo. Será que a gente está com dor de garganta, está com tosse, nariz escorrendo, teve febre? Enfim, se a gente manifestar algum dos sintomas que são comuns, a gente tem que se isolar voluntariamente, né? Porque a gente pode transmitir isso para outras pessoas. Procurar atendimento médico, a depender do fluxo de cada município, como é que está estabelecido. Aí isso realmente tem diferenças, tem município que está conseguindo dar conta de fazer isso tudo por teleatendimento, tem município que está direcionando para a UPA, mas o importante uma vez que a gente tem sintomas, é não ir trabalhar e evitar e procurar atendimento médico. Se a gente tem um local de trabalho onde as pessoas vão estar acessando isso com frequência, é bastante interessante que seja disponibilizado para esses locais de trabalho essa triagem. A gente vê muito isso em hospital, em unidade de saúde, mas isso deveria ser feito em todos os locais. Perguntar para todo mundo que acessa o local de trabalho: você está sentindo alguma coisa? Teve dor de cabeça, dor de garganta, está com tosse? E medir a temperatura. Pode ser por aquele termômetrozinho infravermelho, ou pode ser por um termômetro... Hoje todos os termômetros são digitais, não vende mais termômetro de mercúrio na farmácia. E uma temperatura acima de 37,8 é considerado febre. E essa pessoa não deve acessar nenhum local de trabalho ou qualquer outro tipo de estabelecimento, porque a febre é um sintoma muito comum no Covid. Então, essa pessoa precisa ser afastada. O afastamento dos sintomáticos, ele deve ser por 14 dias no mínimo. Para retornar ao local de trabalho, a gente orienta que a pessoa tem que estar 72 horas assintomática. Ou seja, eu tenho que ter 3 dias sem manifestar nenhum dos sintomas para que eu tenha segurança de que eu não estou transmitindo, que eu não passo isso para frente. Para pessoas que tiveram contato domiciliar, moram na mesma casa, a gente orienta sempre um afastamento de 7 dias. O que a gente observa é que dentro da casa é muito difícil de não ter transmissão. É muito difícil. De todos os casos que eu acompanhei, uma vez que alguém teve dentro de casa, a maioria das pessoas da casa vai ter sintomas. Então, a gente afasta e fica esperando ver quando é. E daí, a partir do momento que esse contato manifestar sintomas, é 14 dias pro contato, mesmo que ele já tivesse ficado 5, 6 dias antes. Não dá para voltar, porque tem o risco de transmissão. O contato do trabalho, ele tem que ser investigado em relação à indicação de afastar ou não. Por quê? Se respeitada todas essas coisas que eu falei, uso de máscara, higiene de mãos, distanciamento, que as pessoas não fiquem próximas num local de trabalho, a menos de 1,5 metro, e que esse ambiente seja muito ventilado, janela aberta, porta aberta, a chance de transmissão dentro do trabalho, ela não é grande. E daí a gente pode ir monitorizando. É claro, eu tenho um ambiente de trabalho onde a refeição é todo mundo no mesmo local, aí isso já muda, porque na hora de comer a gente está sem máscara, e daí tem um risco aumentado, né? E daí a gente precisa ver. Se eu preciso compartilhar objetos, então tenho o objeto que vai fazer o screening de código de barras, isso é manipulado por mais de uma pessoa. Se não tem higiene de mãos e não tem uma limpeza intensificada desse objeto que é compartilhado,
Aí também existe um risco. E daí pode ser que eu tenha colocado o meu colega de trabalho em risco, caso venha manifestar, e daí esse também precisa ser afastado. Por algum motivo, com o colega de trabalho, eu mantive um contato sem máscara por mais de 15 minutos, a uma distância menor de que 2 metros, ou por um período muito prolongado, mesmo que com máscara. Isso também é risco. Isso também é indicação de afastamento para verificação de sintomas. A gente pode sim fazer a estratégia de testar os contatos, lembrando que existem testes diferentes. Eu tenho um teste que ele é o RT-PCR, que é aquele que faz um swab, que coloca um cotonete no nariz e na orofaringe. Esse swab pesquisa o vírus, o RNA viral, então eu digo quem tem a doença naquele momento. E existe um teste, que é o teste rápido ou teste sorológico, e daí eu vou dizer quem desenvolveu o anticorpo. O anticorpo, ele acontece na hora que a doença já passou, então ele não vai me dizer de doença ativa. Se eu tentar procurar pessoas doentes pelo teste rápido, eu não vou encontrar. E daí esse não é um bom teste para afastamento, essa não é uma boa estratégia. Bom, e uma vez que eu desenvolvi a doença, eu devo comunicar às pessoas que eu entrei em contato, para que as pessoas possam também procurar auxílio e possam verificar se estão ou não estão sintomáticas. Então, só para finalizar, o que é importante para a gente? Ambiente ventilado, uso de máscara o tempo inteiro, higiene de mãos o tempo todo, higiene de mãos. Cheguei, eu limpo a mão, eu me toquei, eu limpo a mão, eu toquei alguma outra coisa, eu limpo a mão. Isso pode ser com água e sabão ou com álcool gel. E distanciamento, evitar o contato mesmo com as pessoas. No momento que a gente precisa, né, quebrar isso, eu preciso entrar em contato com alguém, aí é mais importante ainda o uso de máscaras e o uso do álcool gel ou da lavagem de mãos antes e depois desse contato, seja para entregar alguma coisa, pegar alguma coisa, para a gente tentar evitar ao máximo a transmissão entre as pessoas. Era isso. Muito bem. Acho que a gente vai abrir agora para uma pergunta, né, que a Deta fez aqui. Mandar um abraço para a Deta. E ver a Bia aí, se ela responde para a gente, foi direcionado para ela. Tá. A gente tem várias pesquisas com medicação. Desde coisas mais novas até coisas mais antigas. De um remédio específico que está sendo testado no Reino Unido, eu não vou saber. Então, o que a gente tem de testes? A gente tem a famosa e agora não muito mais bem-vinda cloroquina, hidroxicloroquina, porque recentemente, acho que ontem ou hoje, inclusive os Estados Unidos, no CDC, tirou ela de uso, inclusive, porque os testes, as pesquisas em geral, têm mostrado que ela não tem benefício. A gente tem pesquisas com antivirais mais antigos, alguns antivirais que foram usados no HIV, chama lopinavir com ritonavir, enfim, também sem muito sucesso. E a gente tem algumas pesquisas com medicações que são chamadas de biológicos, imunobiológicos, que são medicações que vão trabalhar com a nossa imunidade. Um teste recente que apareceu, eu estou pegando o nome da medicação aqui para não falar errado para vocês, mas também sem muita evidência de benefício com essa medicação, é uma medicação que chama tocilizumab, também ainda sem muita evidência. E hoje, o que teve publicado hoje, bem fresquinho, é o uso de corticoide. Corticoide é um remédio antigo que a gente usa para muita coisa, mas para pacientes graves em ventilação mecânica, e tem um desenho aí de uso dessa medicação que parece que isso sim foi benéfico, com redução de mortalidade. Eu não li o artigo, ele saiu hoje, eu estava preparando as coisas para que está aqui hoje, não consegui ler ele inteiro, mas muito bem elogiado, enfim. Então, mas fora disso, não saberia dizer nenhuma medicação específica testada no Reino Unido. Mas corticoide foi testado em vários lugares. Muito bem. Faltou o Bini, né, que chegou um pouquinho depois aí que a gente começou. Vou passar aí para ele se apresentar, nosso representante da intersindical aí na federação, né, fazer algum comentário. Boa noite, Felipe. Boa noite, Rosana, Aragão, Serginho, a doutora que fez uma explanação fantástica, né? Então, sou membro da FEITECT, né, da Federação
dos trabalhadores nos Correios, né, da Secretaria de Relações Internacionais. Inclusive, estamos fazendo um amplo debate internacional sobre a situação dos trabalhadores na Covid, né, e pensando pós-Covid também, né, que o mundo tá mudando muito nesse período. E para mim é um prazer estar aqui com os camaradas participando dessa live, que a gente quer avançar e estender mais, e parabéns à oposição Firmes na Luta, que teve essa iniciativa e me convidou. Quero dizer também que é importante a gente também, nesse momento, compartilhar a live, mandar para os amigos, mandar para o pessoal do Correio, para os grupos de CDDs, vamos aproveitar para divulgar, porque informação é poder, né? E quanto mais informação a nossa classe tiver, mais importante será para ela estar, nesse momento, enfrentando a pandemia do coronavírus. Então, é um prazer e chamar todo mundo para compartilhar a live. Vamos compartilhar, manda nos grupos, manda no Facebook, manda para os colegas. É isso aí, Felipe. Beleza, Bini, muito, muito importante mesmo o pessoal compartilhar, né? Para todo mundo poder ficar informado. Antes da gente entrar aí na questão do Paraná, né? Mas especificamente das nossas unidades, tem mais uma pergunta aqui da Rosa. Um abraço para a Rosa também aí. E passar para a doutora responder para a gente aí. Tá. Então, em relação às sequelas, né? Tem algumas sequelas já bem descritas relacionadas à infecção pela Covid. Uma coisa que a gente tem observado e que é muito grave é a lesão pulmonar que fica. Então, é uma doença não só de acometimento pulmonar, mas principalmente de acometimento pulmonar. E alguns pacientes, principalmente aqueles que evoluem para ventilação mecânica invasiva, ou seja, que precisam ser ligados a um respirador para poder conseguir a quantidade de oxigênio, eles ficam com um dano pulmonar bastante extenso e muitas vezes viram dependentes de oxigênio quando não eram anteriormente. Então, uma das coisas que a gente tem observado na alta é que a gente tenta, depois que sai do respirador, a gente consegue tirar o tubo que estava na garganta, ajudando a respirar, ainda assim a pessoa precisa de um suporte de oxigênio, às vezes precisa receber ou aquele cateterzinho que fica parece um óculosinho aqui no nariz, ou uma máscara de oxigênio. A nossa tentativa é sempre ir diminuindo essa oferta de oxigênio até que a pessoa consiga ir para casa, mas a gente tem percebido que alguns pacientes não conseguem e vão ficar dependentes de oxigênio para o resto da vida. Isso do dano renal também pode trazer consequências, não necessariamente que esses pacientes vão precisar de hemodiálise, ou seja, eles não vão precisar ser ligados para uma máquina para filtração do sangue, mas às vezes ficam com um limite da função renal. O rim, não funcionando direitinho, ele pode limitar remédio que a gente pode usar, tipo de comida que a gente pode comer, sal, proteína, etc., o que também não é muito interessante. De outros danos, de outras sequelas a longo prazo, eu não teria informação nesse exato momento, mas lembrando que ele não faz uma doença única exclusivamente que acomete essas coisas que eu falei. A Covid, ela pega também coração, ela faz uma inflamação do músculo do coração muito grave e ela faz uma doença vascular de coagulação também que acontece. Não saberia dizer se isso vai ter sequelas ou não, eu não li mesmo sobre consequências posteriores disso, mas isso de fazer alteração vascular e de procoagulação pode sim traria consequências. É possível que traga, porque isso entope vaso, enfim, daí tem uma gravidade. Fechou? Fechou. Deu uma travada aqui para mim. Tá normal aí para vocês? Então tudo bem. Então vamos seguir, né? Acho que a gente vai começar agora a fazer um repasse dos setores. Vou começar aqui primeiro por Ponta Grossa, né? Da cidade das maiores do Paraná, nossa aqui que está mais tranquilo, vamos dizer assim, né? Que se é que pode dizer tranquilidade com uma situação dessa, né? Estamos com 171 só casos confirmados, né? E as outras cidades estão bem mais que isso. E com relação ao trabalho, através de uma denúncia que a gente fez
vigilância sanitária, a empresa tomou algumas medidas aqui que facilitaram bastante o nosso trabalho aqui, né? Então, ela dividiu a equipe, né? Então, não está todo mundo aglomerado no salão. Forneceu o álcool em gel individual para todo mundo, levar na bolsa e tal. E só que essa pandemia está servindo para a gente usar a máscara e para alguns também caírem a máscara, né? Então, alguns gestores aí caíram a máscara que não tem preocupação nenhuma com a vida dos funcionários e nem com a vida da própria família, né? Porque em vez da gente se poupar aí e fazer só o essencial, né? Muitos gestores aí para poder manter o índice da empresa lá em cima estão passando dobra, estão passando para os trabalhadores, né? Então estão fazendo um risco em dobro para os trabalhadores. Então é isso que a gente tem visto e é grave, né? É uma denúncia grave isso aí, porque os caras não estão pensando na vida, não estão pensando nos familiares, estão só pensando em manter as funções deles e dizer que fizeram um bom trabalho aí durante a pandemia, né? Conseguiram manter os índices da empresa. A gente sabe que a empresa estendeu o prazo de tudo, né? Não tinha por que fazer se matar de fazer serviço aí, fazer esse risco em dobro de exposição. Mas mesmo assim estamos tentando aí se manter unido, né? O pessoal do CDD Ponta Grossa com o trabalho, estamos tentando fazer a gente se manter unido ali, tentando fazer outras denúncias aí para poder tentar ter o mínimo possível de risco, né? Acho que vamos passar para o Serginho, falar um pouco sobre como que está lá o Oeste. Vamos lá, então. Então, pessoal, aqui a situação da nossa região aqui, né, agora ela, digamos assim, a gente está indo para o pico da contaminação, né? Eu não sei como é que funcionou nas outras regiões, mas aqui a gente teve uma quarentena mais rígida, digamos assim, entre os meses de março e abril, né? E isso ajudou muito a gente segurar a transmissão, né? Porque a maior preocupação que se tem aqui na região, embora os maiores municípios aqui sejam Francisco Beltrão e Pato Branco, os dois em torno de 80, 82 mil habitantes, é justamente com o número de leitos disponíveis se caso alguém evolua, né, gravemente dentro do quadro daí do coronavírus. E hoje, né, hoje, nos últimos dias, agora, as últimas 2 semanas, e os números de casos realmente foi alarmante, assim, dobrou o número de casos. Nós vimos lá no começo com 14 casos, e depois foi subindo, e agora nos últimos dias a gente já tem em Francisco Beltrão 71 casos, e aqui em Pato Branco mais ou menos em torno disso, né? Hoje parece que iam publicar, não consegui ter essa informação antes da live aí, mas parece que hoje era mais 10 casos que aumentaram. E aí, qual que é o problema que a gente tem visto? Na nossa região, né, esses 2 municípios, eles atendem também os outros municípios, né, e o número de leitos que a gente tem disponível hoje na região que atende Beltrão lá, que são 26 municípios, são 6 leitos de UTI somente. O resto já estão todos ocupados. E aqui em Pato Branco também. Aqui tem muito pouco leito, né? Quanto à questão do correio em si, da nossa unidade de trabalho, eu estou afastado desde o dia 15 de janeiro, né, por um acidente de trabalho, e se caso estivesse trabalhando, também estaria afastado por estar no grupo de risco. Então, eu sei o que foi tomado de medida aqui. O pessoal do grupo de risco está afastado, houve uma pressão muito grande nos trabalhadores que têm crianças em idade escolar para estar retornando para as unidades para trabalhar, né? Visto que a gente já tinha um déficit muito grande de funcionários aqui, né? Eu sei também que lá, Cascavel, né? Ontem, 122 casos, né? E lá a gente tem um agravante. No ano de 2018, se não me falha a memória,
o Correio veio com um projeto de unir os CDDs, o CDD Cascavel Leste e o CDD Cascavel. Naquele momento, nós fizemos várias intervenções e conseguimos segurar essa situação até 2019. E agora, eles uniram realmente esses dois CDDs, então tem um número muito grande de trabalhadores hoje lá no CDD Cascavel, trabalhando, né, juntaram dois CDDs, e ali o risco realmente deve estar muito alto, né. A gente sabe que Cascavel também foi uma cidade que, desde o começo, adotou alguns protocolos, como os hospitais de campanha, né, que já foram montados lá no começo, em abril, se eu não me engano, se não me falha a memória, mas mesmo assim, a gente recebeu muita denúncia de trabalhador que estava faltando máscara, está faltando álcool em gel, né, os cuidados mínimos, e aí a gente vê realmente que o Correio não estava muito preocupado com isso. A minha grande questão, e talvez a questão de todo mundo aí que trabalha nos Correios, é justamente se perguntar que num momento tão grave, né, o Correio não foi utilizado da forma correta. Acredito eu que, nesse momento, o Correio deveria estar muito mais preocupado em fazer transporte de teste, transporte de máscara, transporte de esses insumos, né, que nos previnem de estar pegando esse vírus, e, ao invés disso, não, se preocupou realmente com o lucro, né, e está transportando as encomendas, está transportando, né, os documentos aí registrados de fóruns e assim por diante, e deixando a nossa vida sempre em segundo plano. Então, da nossa região, pessoal, seria basicamente isso. Nós estamos indo agora para um pico, né, de contaminação, aí que a gente está vendo que os casos dobraram, né, muito provavelmente nos próximos dias a gente deve entrar num colapso aí pela questão de falta de leitos. Então, agora a ordem é se prevenir, né. Uma outra situação que eu quero colocar, talvez para o terceiro bloco, é justamente o impacto dessa pandemia aí na vida das pessoas e justamente na questão da luta, né? Eu vi que várias lives foram feitas, mas ninguém comentou justamente que essa questão do isolamento social, essa questão das pessoas ficarem em casa, né, que isso deu um impacto na economia, deu, obviamente que deu, mas justamente esse impacto que deu foi o que fez com que os patrões, que o governo, né, se movimentasse no sentido contrário, para não deixar a economia morrer, né, sempre colocando a economia à frente da vida, e o paralelo que eu quero traçar depois é justamente isso, para vocês verem que a nossa força de trabalho hoje, não só dentro do Correio, mas na Casa Trabalhadora como um todo, ela tem sim uma grande importância, e isso pode ser notado justamente quando a gente deixa de fazer. E é isso, esse é o sentido, basicamente, né, é quase seria o mesmo resultado que uma greve geral causaria, né, e aí sim a gente poderia ver que o patrão, né, vai nos olhar com um olhar diferente. Seria essa. Beleza. E Rosana, né, para fechar Curitiba aí, como é que tá a situação? Então, como foi dito pelos colegas, né, vários sindicatos, várias organizações já se preocuparam em fazer a live, tanto pelo momento de distanciamento social, pela necessidade de informar os trabalhadores e poupar vidas. Aqui em Curitiba não foi diferente, né? Como bem disse o Serginho, a nossa categoria talvez não estivesse atenta em relação ao isolamento social. Aqui em Curitiba também, nos meses, no final de março e abril, teve um isolamento mais efetivo, onde o comércio, de fato, as atividades não essenciais não aconteceram, só que, e aí lembrando o que a Bia falou, que todas essas dicas e esses esclarecimentos são para proteção individual. Por que a Bia coloca isso e a gente achou interessante essa abordagem? Para que a gente também converse com os nossos colegas que não houve uma política, né, uma política governamental, uma política federal
para que os trabalhadores pudessem, de fato, enfrentar essa pandemia, e isso a gente também vê nos Correios, né? A gente fez um primeiro isolamento que foi muito importante, que deu uma achatada no começo da curva, e com a pressão, principalmente do governo e também dos comerciantes, né, que nós gostamos de chamar de burgueses, em relação à economia, coloca isso em xeque e começa a reabrir tudo. E lembrando que o Brasil é um continente, né, são dimensões muito grandes, a gente teve panoramas muito diferentes. Muitos aqui no estado talvez tivessem a falsa sensação de que a gente ia passar tranquilo, que o nosso sistema de saúde fosse melhor, o que já caiu por terra, né? A gente está vendo números próximos do colapso, e de que forma isso tem afetado a nossa categoria, e especialmente aqui em Curitiba e na região metropolitana. Um primeiro dado que depois, nas considerações finais, eu queria que a Bia falasse, principalmente, para além da subnotificação, o quanto não é feito testes. Exemplo, nós temos camaradas muito próximos, né, que tiveram sintomas, que foram medicados, mas não testaram. Sabem que foi Covid pelos sintomas, e sintomas muito característicos, como a perda de paladar, a sudorese, mas não foram testados. Fizeram isolamento e voltaram e não foram testados. E já tivemos também casos, que é público, né, então pode ser comentado e até utilizado como lição, dos familiares, né? A esposa do trabalhador do CDD Portão veio a óbito, né? E a empresa não deu uma resposta necessária como os trabalhadores esperam, e de fato que pouparia vidas, né? Toda vez que a gente vai falar sobre casos confirmados ou contato com casos confirmados, a empresa sempre nos vem com esse papo de protocolo, que tem que seguir um protocolo, mas a pandemia e a forma de contágio não espera esse protocolo. Por isso que a gente está vendo os casos, né, explodir exponencialmente. Ontem já foi divulgado em vários grupos que um trabalhador terceirizado lá no CTCI, né, que é o local onde é feito o tratamento de objetos internacionais em Curitiba, que fica em Pinhais, que ele foi dado como caso positivo. Então, quando começa a pipocar essas divulgações, como aconteceu em Colombo também, uma coisa que a gente percebe que não aconteceu no Paraná e provavelmente não aconteceu no Brasil foi esse rastreio dos contatos. E aí é óbvio que o nosso temor de ser o próximo sempre, a cada dia, vai se renovando. E lembrando que a empresa, num primeiro momento, fez o trabalho remoto para vários grupos de trabalhadores, só que também fez num momento e de forma total no Brasil, não observando as especificidades das regiões, e agora chamou todo mundo de volta e só permanecendo o grupo de risco. Então, significa que são mais trabalhadores nos locais de trabalho, em contato, em risco, e tendo que esperar toda a morosidade das soluções que a empresa tenta dar para essa pandemia. Então, eu acho que é bem importante todos que estejam assistindo a live e que depois possa assistir novamente, que o fato de Curitiba e a região metropolitana ter concentrado a maior quantidade de trabalhadores da categoria no Paraná, isso exige da gente que a gente se organize mais nos nossos locais de trabalho, que a gente não se submeta e não seja omisso nas informações, porque é uma questão de estar protegendo o próprio trabalhador, a sua família e os seus colegas. Que sempre lembre que esse teste e que essa procura do médico tem que ser feita nos primeiros sintomas. Uma outra questão
que eu acho que é bem importante falar aqui, já finalizar minha fala, que eu acho que eu já estou estourando o tempo, é exigir essa questão de higiene nos locais de trabalho. Um exemplo, eu trabalho no CDD Tatuquara, o CDD mais novo de Curitiba, o mais longe, o mais difícil, no sentido de que as coisas demoram a chegar lá. É uma unidade onde a trabalhadora da limpeza é contratada para trabalhar apenas 44 horas por dia. Então, significa que no momento que a gente está lá coletivamente, que é o período da manhã, a gente não tem nenhum cuidado especial. E como a Bia falou, a maioria dos CDDs, lembrando agora das visitas que nós já fizemos, eles não são ventilados. Até porque, em momentos que não são pandemia, para que eles tenham mais segurança para não serem, né, assaltados. O CDD que eu trabalho só tem uma saída, que é possível o trânsito dos trabalhadores. A outra saída, que é a posta restante, ela só abre no período da tarde que a gente não está lá. Então, não é um ambiente ventilado, e isso segue em outros CDDs. Então, a gente não tem uma higiene no período que a gente está coletivamente reunido para as atividades, a gente não tem uma boa ventilação, o álcool é coletivo, e alguns trabalhadores ainda, por dificuldade ou também por falta de costume, têm se negado a utilizar a máscara. Então, é muito importante que a gente, a partir das informações de hoje, observe que essas medidas vão nos salvar e vão nos proteger nesse momento de muito pânico, de muito medo, mas também de necessidade de estar seguros, né? Fechou. Vamos para o próximo bloco. Muito bem. Antes de ir para o próximo bloco, né, e fazer sobre a questão sindical e as questões jurídicas, né, acho que eu vou voltar a palavra para a Bia, para ela falar aí sobre esse aumento dos casos no Paraná, se era alguma coisa já esperada ou se tem alguma coisa a ver com essa reabertura do comércio, né, que a gente viu em praticamente todas as regiões aqui do Paraná. Então, em relação aos casos no Paraná, de uma certa maneira, eu acho que está dentro do período em que a gente imaginou que isso ia aumentar aqui, porque a transmissão leva um tempo e a gente, desde o começo, a previsão era de que a gente chegasse em junho e julho com aumento do número de casos. Mas lembra que no comecinho a gente falava de um negócio que era o achatamento da curva, agora ninguém nem ouve mais falar de achatamento da curva, porque ele claramente não aconteceu. A gente poderia ter esse aumento, né, fazendo uma curva assim, fazendo uma curva assim, fazendo uma, enfim, né? Essa precocidade que a gente teve desses isolamentos, dessas medidas de mitigação, que foram lá no comecinho de março, é uma precocidade bem entre aspas, porque não estava errado fazer isso naquela época. O problema foi fazer só naquela época e não conseguir sustentar isso ao longo dos meses. A gente poderia ter um pico também agora, mas um pico muito mais plano, digamos assim, do que esse pico que a gente está tendo. Acho que a partir do momento em que a gente viu, né, todas as flexibilizações por pressões comerciais acontecerem, a gente teve um aumento do número de casos. Para a gente que trabalha com dados, né, que fica na vigilância epidemiológica, é bem nítido, porque em geral são 15 dias depois de alguns marcos de flexibilização o aumento do número de casos. Então a gente viu 15 dias depois do Dia das Mães, que foi o primeiro momento em que teve essa quebra, né, do isolamento social, um primeiro pico de casos. Na sequência a gente teve Páscoa, outro pico de... E dali em diante, daí não houve mais isolamento social. Isso não é responsabilidade, eu não gosto de colocar a culpa nas pessoas, porque isolamento social não é uma medida individual. Para a gente se isolar nas nossas casas, é preciso condições. É muito fácil a gente falar de isolamento social em lugares em que se tem muita condição, que se tem uma casa com mais de um cômodo, se tem acesso à água, se tem todas essas coisas, e se tem a possibilidade de trabalhar em casa. Aí é fácil fazer isolamento social, né? É uma obrigação. O problema é a gente falar de isolamento social
Sem o governo dar condições de renda para essas pessoas, de subsistência para essas pessoas, e sem ter regra para isso. Se eu não estou fiscalizando quem está e quem não está na rua, eu não tenho que esperar que a população vá para a rua. Eu não posso vir aqui e falar, não entendeu que não é para ir para bar, não entendeu que não é para ir para festa, se não tem ninguém fiscalizando festa. Porque as pessoas não vão fazer o bom senso, né? Porque isso não é uma coisa que depende só de consciência. Depende de muito mais coisa do que isso. Abrir o shopping, vai ter gente no shopping, me desculpa. Ou você abriu o shopping para quê? Porque se era para abrir o shopping para ficar vazio, então por que abriu? É óbvio que abriu para lotar. E lotou. E daí vai ter, sim, um aumento do número de casos. O impacto dessa flexibilização é, sim, a gente chegar no momento de aumento de curva que era esperado, mas com um número de casos muito maior. Tinha uma chargezinha no começo que mostrava 2 curvas e uma porta, e as curvas tentando passar pela porta. O que não passasse pela porta era óbito, digamos assim. É mais ou menos isso que a gente está observando. A gente podia ter um aumento do número de casos que talvez fosse mais uma curva mais achatada e talvez mais prolongada, mas isso ia ter um custo social de óbitos muito menor. Ou a gente pode ver essa curva que a gente está vendo hoje, que é gigantesca, saturação de serviços de saúde e um custo social gigantesco, porque muita gente vai morrer. Muita gente vai morrer não só pela saturação do serviço de saúde, porque a doença, quando ela se espalha, ela é grave mesmo. E por mais que a gente tenha, aqui em Curitiba, a gente tem uma condição relativamente especial em relação a leitos de UTI, que tem um número grande de leitos, tem um acesso, mas tem que lembrar que não é só para Curitiba, esses leitos de UTI são compartilhados com outras regiões do estado, por isso que pode ter gente que vem internar aqui, que não mora aqui, e tem que ser assim, porque a gente tem que ter uma fila única que garanta acesso, né, a essas pessoas, para que quem precisar tenha acesso, ponto final, não depende de outras coisas, enfim. Mas ainda assim, um número grande de pessoas, uma infecção muito grave, e só ter os leitos de UTI também não nos garante, tem que lembrar disso, né? O médico que fica responsável pela UTI, assim como a equipe de enfermagem, que é uma equipe de UTI, é uma equipe especializada, e não é qualquer um que dá conta de fazer isso, porque são coisas diferentes do que quem está na unidade básica de saúde faz, do que eu, que sou infectologista, faço, ou, sei lá, dermatologista, ortopedista, porque tem uma especificidade de conhecimento. Precisa de fisioterapeuta em grande quantidade, precisa de técnico de enfermagem em grande quantidade. Só ter leitos de UTI também não nos garante muita coisa, né? Que é uma ilusão também, isso de respirador. A gente vai fazer o quê com esse respirador se ninguém souber fazer funcionar os respiradores, né? Mas a flexibilização, ela causa isso, ela causa essa lotação, ela causa essa dificuldade de cuidados que a gente vai ter, e com esse custo social gigantesco. Como eu falei, isso infelizmente não é uma coisa individual. A gente, enquanto indivíduos, a gente consegue muito pouco. A gente consegue se proteger e proteger quem está ao nosso lado. Porque de resto não depende da gente, isso depende de governo, isso depende de medidas adequadas em relação a isso, que fosse garantido que todo mundo que é grupo de risco estivesse em casa. Não, como eu vejo em algumas empresas, depois que a gente faz o atestado para o paciente dizendo que ele é grupo de risco, ele caindo para o INSS e a empresa se desresponsabilizando completamente em relação a esse paciente, jogando isso para o Estado. Tinha que ser responsabilidade, porque é uma pandemia. Regras normais, regras do dia a dia não estão valendo. A gente está num estado de exceção, e a gente tem que entender isso enquanto estado de exceção. Acho que o Serginho falou de que os Correios podiam ter se responsabilizado por outros tipos de entregas do que ficar entrando, de muito mais relacionados a insumos. Isso é excelente, isso é perfeito, porque a gente, essa ideia de proteger a economia, como se a economia fosse um troço completamente dissociado da nossa sociedade, né? Não, é economia, como se, né? Gente, pessoas ficando doentes, vai ter impacto na economia. Gente morrendo, vai ter impacto na economia. Como as coisas não funcionando normalmente, eu não sei qual era a expectativa, né, em relação a isso. Enfim, é muito triste saber que a gente está num lugar onde essas foram as medidas tomadas. Eu brinco de maneira trágica que o Brasil vai ser o controle de todos os casos, toda vez que a gente faz estudo em saúde, a gente faz um dos tipos de estudo, é estudo de caso-controle. Caso é quem está tendo a medida que eu quero estudar, e controle é a ausência de medida ou o que se fazia antes.
caso é o mundo inteiro que fez isolamento social, distanciamento, etc. E o Brasil é o controle, né? Essa bagunça que virou da gente saindo em todos os lugares, e a gente vai conseguir comparar muito bem os dados de como é uma pandemia fazendo e não fazendo as coisas direitinho. E a gente está aí para mostrar como que seria esse cenário sem medidas de mitigação social. Infelizmente, a gente está no país onde existe ausência dessas medidas, né? E fica mais complicado ainda quando nem o discurso é o mesmo, né? As figuras públicas, uma fala uma coisa, outra fala outra coisa, não fica mais difícil ainda de tentar um consenso. Falar agora um pouco com o Bini, né? Desse panorama aí nacional, se a gente tem alguns dados da empresa de quantos funcionários já tiveram, e um número triste, né? De quantos, infelizmente, foram a óbito. Acho que a gente teve um primeiro momento, né, como a Rosana falou, que a empresa afastou um monte de gente, né, que seria o ideal, só que eu vejo que ela tentou fazer um jogo, né, ela está querendo se livrar, todo mundo sabe que ela está querendo enxugar o quadro, ela acho que aproveitou a oportunidade para ver se conseguia funcionar sem esse número de pessoas, né, então afastou esse pessoal, só que quando ela viu que o negócio apertou, que não conseguia mais manter, né, a entrega que ela faz, ela teve que chamar todo mundo de volta. Você também vê isso aí, Bini? Tem uma outra visão sobre a jogada que a empresa fez? Então, Felipe, o que você colocou é bem próprio, né? A empresa, no primeiro momento, ela foi exemplar, né? O que a empresa apresentou foi exemplar, né? Saiu, afastou as pessoas com habitação, afastou as pessoas que são grupo de risco. Então, se você pegar o que ela fez no primeiro momento, foi muito maior que a própria MS pede, mas também não teve um plano de execução, né? Por exemplo, nós falávamos o seguinte, você poderia pegar, por exemplo, os refeitórios que a doutora falou, nosso refeitório continua funcionando, então na hora que você come, todo mundo come ali junto, né? Sem máscara, então é um ambiente de contaminação, não tenha dúvida disso. Isso não teve um trabalho para fazer o isolamento disso. Não teve um trabalho, por exemplo, poderia fazer o seguinte, o trabalhador, metade do CDD trabalharia num dia, outra metade no outro, intercalando, priorizando entrega, né, de objetos importantes, muito diferente do que aconteceu na Argentina, né? Na Argentina foi priorizado objetos importantes, cartas que não eram importantes foi deixado de lado mesmo, né? E lá se fez isso, metade do trabalhador trabalhava um dia, outra metade trabalhava outro dia, né? E isso acontecia de uma forma... Aconteceu lá, né? Organizando. No Brasil, não, né? O que aconteceu no primeiro momento foi que o Correio teve algumas ações interessantes, parou por ali e começou a regredir, né? Começou a regredir e voltar para trás, né? Não só ele também, o próprio judiciário. No primeiro momento, também acho que o Aragão vai falar isso na fala dele, né? Mas o judiciário também teve um pouco essa postura, né? E o que acontece, na verdade, é que os Correios foram demandados, não só Correio, como entrega, né? Como entregas de comida, como entrega de medicamento, né? A farmácia e comida aumentou muito. Mas outras coisas as pessoas pediam por serviço de entrega. Então você vê esses motoboys aí que estão na rua, sem registro, sem proteção social nenhuma, estão trabalhando como louco, né? Exposto também à Covid. E a nossa categoria também foi ao mesmo nível. Aumentou o nível de encomenda, e aí o Correio viu, poxa, aumentou. E aí ele olhou e cresceu o olho no mercado, né? As pessoas entregando propaganda, entregando IPTU em algumas regiões. Imagina, IPTU é só falar prefeitura prorroga o prazo, sabe? São coisas que era perfeitamente possível ter jogado para frente, mas não, o Correio aproveitou e cresceu o olho para aumentar a renda e pouco se preocupando com a vida dos trabalhadores. Bom, o que aconteceu no primeiro momento? Algumas regiões foram mais afetadas. São Paulo capital foi afetada, depois vem Fortaleza, no Ceará, depois Manaus, Pará e Rio de Janeiro. Foram muito afetadas. Essas regiões foram bastante castigadas, né? Então você acompanhou uma coisa bastante grande. Interessante, eu vou dar uma informação, a percepção minha e números também.
São Paulo capital começou porque é muito grande, né? São Paulo é muita gente junto, mas a doença está espalhada para o interior, entendeu? Por exemplo, Ribeirão, nós estamos chegando agora num momento de expansão bastante grande da doença, que é o pico da doença. Estou dando um exemplo. Imagino que no Paraná também a doença está interiorizando também. A tendência é nas capitais ser mais forte e depois vai interiorizando. E aí, os Correios estão lavando a mão. Aqui teve um CDD com 2 pessoas a semana passada com Covid em Ribeirão Preto, né, na minha cidade. Aí o Correio faz quase nada. Então, é isso que está acontecendo, né? Os setores não tem a desinfecção correta, a limpeza correta, não tem nem os equipamentos corretos, né, para os trabalhadores fazer o seu trabalho. A expansão é grande. E nós não temos números que nós já pedimos, Felipe. A lei da transparência não está funcionando, né? Nesse governo não tem transparência, né? Então, nós pedimos números para os Correios não forneceram os números das pessoas contaminadas e mortas. Mas pelo levantamento que a gente fez, quase 30 companheiros nossos já faleceram por conta da Covid. Isso não é pouco, isso é muita gente, né? E estão sendo acometidos, estão aumentando o número de colegas. Eu digo isso por experiência. Nós estamos vendo o interior aqui, principalmente o estado de São Paulo, está aumentando muito. E a gente está vendo as outras regiões aumentar muito também, né? Então, é uma situação bastante complicada que nós estamos enfrentando. E o Correio está diminuindo o que ele deveria fazer. Você entendeu? Ele está diminuindo. Então, ele está relaxando. Eu acho assim, houve um comportamento de relaxamento, né? Que a doutora Bia falou. E o governo deveria ter feito alguma coisa, falado alguma coisa, e infelizmente o que aconteceu é que esse relaxamento agora, o custo está chegando, o custo é alto e vai ser muito mais alto no Brasil. Como diz a Marina, né, a gente é uma matrícula, né, e o pessoal diz que a gente é um CPF, né, estão brincando que a gente é um CPF, não, tem que salvar o CNPJ, mas muitos CPF estão sendo apagados nessa pandemia. É isso, Felipe. Beleza, Bini. Antes da gente entrar no nosso último bloco, tem só uma dúvida aí do Serjão, que ele mandou uma pergunta aqui para a doutora Bia. E aí também tem a questão da Marina, né? Que ela diz que a situação lá em Maringá tá mais confortável, entre aspas, né? Que, como eu falei, não dá para falar isso numa situação dessa, devido às medidas duras que o prefeito lá tomou. E aqui em Ponta Grossa também foram feitas medidas bem duras, né? Então, só comentários, que a Bia fizesse comentários sobre isso aí. Então, assim, eu não acho que aqui no Paraná a gente está muito confortável. Acho que a gente teve um atraso em relação. Acho que essa descrição do Bini foi perfeita. Assim, a gente começou por São Paulo, aí, né, foi Ceará, aí Manaus, Pará, Rio de Janeiro, enfim. E agora aqui no Sul a gente está vivendo esse momento. Paraná e Rio Grande do Sul tem um aumento do número de casos. Acho que longe da gente estar confortável. Acho que a gente ainda não viveu o pior momento. Acho que essa é uma das semanas que inaugura o pior momento. Para a gente, eu trabalho muito com dados por causa da vigilância epidemiológica, então eu fico contando os numerozinhos. O que a gente percebeu? Que de sexta-feira, né, para agora, a gente teve um aumento gigantesco da procura de casos em pronto atendimento e de internação. A gente vinha com umas taxas de internação em UTI que não batiam 60%, estavam baixas. E no domingo a gente atingiu aqui em Curitiba e região metropolitana 75% de taxa de ocupação de UTI, que é a maior taxa que a gente teve. E não acredito que isso vai diminuir, porque se aumentou o número de procuras em pronto atendimentos, a tendência é que isso aumente. E o paciente ele não fica pouco tempo na UTI. Essa que é a sacanagem, assim, que se resolvesse rápido, né, talvez a gente conseguisse circular mais, atender mais gente, mas fica em média 20 dias. É muita coisa, né? Então, se a gente tem 75% hoje, isso só vai aumentar. E daí a gente vai vendo esse colapso. Então, acho que é um pouco relativo a essa sensação de conforto que a gente tem. Acho que a gente tem um conforto aqui, em especial, que era ter um número grande de leitos de UTI e que ia demorar um pouquinho mais para encher, mas que vai encher. Não tem leito de UTI o suficiente para todo mundo que a gente tem, infelizmente.
No comecinho, eu tentei até procurar para trazer aqui para vocês, a gente tinha umas contas de quanto eram os leitos de UTI, se ficasse 20% da população doente, 5% sendo grave, quanto que a gente ia precisar. E claramente a gente não tinha leito de UTI no Paraná, em todas as regionais de saúde, nenhuma delas tinha leito de UTI suficiente para o número de pessoas que precisaria. Isso porque, é claro, aqui a gente concentra um pouquinho mais, e quanto mais a gente vai para o interior, é menor o número de leitos de UTI disponível, a gente sabe disso, isso é uma característica. Então, não acho que a gente está nessa situação tão confortável. Acho que isso que a Marina trouxe de casos onde teve uma política mais dura de isolamento e o impacto que isso teve, acho que essa é a maior verdade, onde a gente fiscalizou mais, diminuiu o número de circulação, e teve medidas mais restritivas mesmo, o impacto que a gente tem nisso é um número menor de casos mesmo. Qual que é o problema? A gente fecha sem a gente saber quando que vai abrir. Por quê? Se a gente não tem tratamento efetivo, e lembrando o que eu falei hoje, né, de pesquisa, é corticoide é remédio que a gente usa para um monte de coisa, e é dentro de um cenário de paciente grave, dentro de UTI, ou seja, não é cura, é só uma medicação que pode aliviar a evolução da doença. A gente não tem, então, tratamento eficaz e a gente não tem vacina, a gente nunca sabe quando a gente vai abrir efetivamente. Por quê? É o que a gente observou na China que aconteceu essa semana. Fecha, controla o número de casos, volta a abrir, a gente ainda tem uma população suscetível, porque a gente não teve nenhum desses ataques do vírus à nossa população, um número de pessoas contaminadas o suficiente para barrar a circulação do vírus. E mais, a gente não tem garantia hoje de que essa é uma doença que a gente pega uma única vez na vida, e que a gente ter a imunidade garante que a gente nunca mais vai pegar. Então, essas medidas mais duras são importantes porque reduz o número de casos, mas a gente nunca sabe quando é que a gente vai conseguir abrir efetivamente, porque pode vir acompanhado de outras ondas. Não é um problema tão grande a gente pensar que a gente vai ter outras ondas, porque se a gente consegue controlar e não faz uma infecção muito grande de pessoas, né, um número de pessoas infectadas grande ao mesmo tempo, a gente tem como absorver essas pessoas no sistema de saúde e isso diminui mortalidade. Ou seja, a gente faz com que as pessoas possam ficar doentes, mas que elas vão ter o acesso à saúde garantido de maneira eficaz. Então, isso é importante. Eu estou vendo aqui a pergunta não tendo anticorpos. Se não tem anticorpos, uma hora ou outra vai ter casos. A gente pode controlar quantos casos a gente vai ter. Se eu vou tendo, digamos, num conta-gotas, eu vou tendo pouquinhos casos porque eu tenho medidas de controle para isso, eu vou ter a população desenvolvendo esses anticorpos a longo prazo e eu não tenho um número grande de pessoas procurando serviço de saúde. Eu fico doente, eu preciso de ventilador, eu preciso de leito, eu tenho como absorver essas pessoas. Ah, não, eu faço isso de uma maneira muito grande porque ninguém tem anticorpos e eu solto todo mundo na rua de uma vez só, aí eu não consigo absorver. A diferença não é se a gente... Talvez no final, se a gente conseguisse pensar assim, não, vamos olhar aqui daqui 10 meses, o número de pessoas infectadas talvez seja o mesmo, fazendo de um jeito ou de outro, mas o número de óbitos é diferente fazendo de um jeito ou de outro. Porque em relação ao anticorpos, a gente só vai desenvolver ou com vacina, que a gente não tem e está longe de ter, infelizmente vacina é difícil de fazer, ou se expondo à doença. E se expor à doença é um risco de gravidade. E daí a gravidade é que precisa de leitos de UTI. Então é isso, se a gente não controlar, a gente pode ter uma explosão de casos sim, porque a gente não tem anticorpos para isso. Não sei se ficou claro, se o Sérgio conseguiu entender a minha resposta, se eu respondi o que ele perguntou. Acho que sim, ficou bem claro. Bom, vamos falar agora um pouco da questão sindical, né? Do nosso sindicato aqui, como já era de se esperar, sumiram, né? Então, antes da pandemia, já estava bem ausente, apareciam as unidades mais para fazer uma primeira hora da empresa do que para fazer uma setorial, e com a pandemia, aproveitaram para sumir de vez. Isso deixa claro, né? Quando o pessoal falava, às vezes, alguém falava assim, né? Agora eles já ganharam, é hora da gente se unir para tentar barrar os ataques da empresa. Fica claro que não tem como se unir com esse tipo de gente, porque eles não estão nem aí para a gente. A hora que a gente mais precisa do sindicato, fechando as unidades, também brigando via judicial, como a gente vê outros sindicatos fazendo, né? Principalmente o Combativo do Mato Grosso, que é um exemplo, acho que o Brasil inteiro. A hora que a gente precisa, ele some, né? Nem aparece, nem para ver como é que estão as condições de trabalho, para fiscalizar as unidades, para fechar, né? Fazer um trabalho que o sindicato deveria fazer.
E, e é isso que não tem como, né, compor, e isso que a gente tem que lutar para retomar esse sindicato para a luta. E para fazer esse panorama aí um pouco de que pé que anda, né, essa eleição fraudada que os caras fizeram, como que está o processo, chamar o Aragão para falar um pouco também sobre o Mato Grosso, né, aproveitar para falar sobre o sindicato, que ele que acompanha de perto essa questão jurídica, mas também falar um pouco sobre como é que está no Mato Grosso lá, que é um exemplo de luta aí para o Brasil. Aragão, tá ouvindo? Tô. Boa noite, os companheiros aí que nos acompanham. Quero saudar mais uma vez aqui e cumprimentar os companheiros que tiraram um pouco do seu tempo aí da sua noite e estão aqui nos acompanhando, né? Companheira Luiz Biaia, lá de Sintec de Casa, Tatiana, do Paraná aí, não vou nem citar os nomes, senão vou correr o risco de ser injusto aqui, mas os companheiros combativos aí, né? E vamos precisar cada vez mais desses companheiros Estados Unidos. O que aconteceu nas últimas eleições no Paraná? Esse é um sindicato que vem de uma organização de combate à empresa lá em 2013 e de um certo momento, 2016 para frente, a direção desse sindicato, parte dessa direção, resolve trilhar aí os caminhos da conciliação e resolve trilhar o caminho de andar junto com a direção regional, né? O que a gente costuma dizer, sentar no colo do diretor regional. Daí para frente, 2017, a gente rompe com essa direção. Acho que é importante dizer isso. Esse grupo que está hoje na oposição firme na luta, o grupo que está aqui hoje participando dessa live, é um grupo que rompeu com essa direção, com essa parte dessa direção do Sinticom, e hoje faz o combate aí naquilo que pode, né, para defender a saúde dos trabalhadores. O que a gente viu nas eleições de abril de 2019 foi uma associação criminosa operando em eleições sindicais, coisa que a gente já conhece, né? Está aí o Bini, que acabou agora iniciando um processo de retomada do sindicato também, que uma eleição que foi fraudada em 2015 pelo mesmo grupo, e a justiça anulou a eleição. No Paraná aconteceu da mesma forma. O grupo que está na direção do sindicato fraudou as eleições, não coletando os votos, e a diferença foi de 20 votos para a chapa dos pelegos, né? Aí alguém pode dizer, não chame ele de pelego, senão ele vai te processar, né? Vai fazer o quê? Não posso vir aqui, não falar e não dar nome aos bois. Entramos com ação judicial. No primeiro dia, nos 2 primeiros dias, a gente coletou 40 declarações de trabalhadores que foram impedidos de votar, e na ação judicial saiu uma liminar impedindo a posse da direção fraudulenta e suspendendo o resultado das eleições. E o que isso quer dizer? Que o resultado das eleições não seria publicado. Posteriormente, fizeram aí um mandado de segurança, né, uma espécie de recurso, para tentar derrubar a liminar, não foram felizes e fizeram a reconsideração para a juíza, que vai julgar o caso, dizendo o seguinte: olha, os funcionários do sindicato, como secretário, pessoal que trabalha no sindicato, estão todos sem receber há 3 meses, as contas bloqueadas, luz para cortar. E aí, como no estatuto da entidade não tem uma previsão de junta governativa, a juíza liberou que eles tomassem posse para regularizar essas pendências. E a partir daí, sabendo do judiciário, a gente já está com mais de 1 ano se arrastando. No último dia 5, dia 3 de junho agora, foi publicado um despacho para que a gente pudesse dizer se concordava com a audiência telepresencial ou não. Nós, do grupo de oposição firme na luta, concordamos com a audiência telepresencial e eles simplesmente não se manifestaram. Agora a gente vai se manifestar dizendo que temos interesse na audiência e que temos interesse que esse processo aí de anulação das eleições siga em frente aí, confirmando a liminar e anulando de vez as eleições. Vai ter novas eleições aí no próximo período? Eu acho muito difícil por conta da pandemia, mas não impede de a gente poder ter aí a anulação das eleições e comprovar que realmente os pelegos fraudaram a eleição. Daí em diante, dessa fraude, vem aí a atuação de uma direção totalmente comprometida com os interesses da empresa.
Vamos citar um exemplo agora, em plena pandemia, os trabalhadores aí sem ter muito o que fazer e só teriam socorro do sindicato, a direção do sindicato simplesmente sumiu. A direção do sindicato simplesmente não atende o telefone, a direção do Sinticom Paraná simplesmente não atende o telefone, simplesmente não atende os trabalhadores. Nós tivemos aí o caso em Londrina, de trabalhador confirmado no setor de trabalho, com Covid-19, com um teste positivo, com todos os documentos necessários para a direção do sindicato ir lá, fechar o setor, ajuizar uma ação para proteger a vida dos trabalhadores. Eles simplesmente mandaram um ofício para a empresa dizendo que queria que fosse fornecido máscara e insumos. Ora, o que não é mais que obrigação da empresa, né? Então, a gente tem hoje aí uma eleição de um ano e pouco, que foi suspenso os resultados, e tem uma direção do sindicato aí totalmente comprometida com a direção da empresa. O que nos cabe, e aí temos que chamar a responsabilidade para esse grupo, né? Tanto os que estão nos acompanhando aqui, quanto o conjunto dos trabalhadores no Paraná, né? Nós tivemos acesso aí e foram eleitos 83 delegados sindicais no estado. Então, nós vamos precisar muito, através da organização por local de trabalho dos trabalhadores, coletar todos os dados aí, coletar todas as informações para a gente poder buscar um outro caminho que a gente já percorreu em outro momento, lá em União da Vitória, e que nos trouxe, de fato, aí resultados. Então, temos que partir para as denúncias aí no Ministério Público do Trabalho, para poder interditar esses setores, testar esses trabalhadores e fazer a desinfecção desses locais. A gente recebeu também diversos problemas aí do Paraná no campo do jurídico. Infelizmente, aí não tem como não dizer, infelizmente a gente não consegue, com as pernas que a gente tem, atender toda essa demanda do Paraná no campo do jurídico, mas os mais graves nós estamos aí dando um suporte, né? Aqui no Mato Grosso, aí vou dar um exemplo daqui, para a gente ver como é que operacionaliza isso aí com o conjunto dos trabalhadores. Para poder garantir condições mínimas, álcool gel, máscara, material de higiene e limpeza aqui no Mato Grosso, tivemos que fazer uma ação judicial. Aí vai vendo, isso lá em abril, no começo da pandemia. Para garantir que isso chegasse, tivemos que fazer manifestação de descumprimento, porque a empresa não cumpriu absolutamente nada. Esse é um estado do Mato Grosso com 141 municípios que não tem limpeza em praticamente 90, ou 95, 96 municípios. Não tem limpeza básica, que é água e sabão. Posteriormente, o trabalhador foi testado positivo e os Correios não iriam afastar. Fizemos uma outra ação judicial para garantir aí o afastamento dos trabalhadores, testagem por conta da empresa e dedetização dos setores. Mais uma vez, aí, os companheiros acompanharam através de vídeos, a empresa descumpriu essa liminar e a gente não teve outro jeito. Tivemos que ir com máscara, com luva, com tudo, né, para a porta do setor filmar e denunciar isso. E, posteriormente, o Correio suspende o trabalho remoto daqueles trabalhadores que têm filho menor em idade escolar. E aí a gente teve que fazer uma terceira ação judicial para garantir que esses trabalhadores permanecessem em trabalho remoto. Infelizmente, a liminar foi derrubada, nós temos um prazo aí de 5 dias para poder se manifestar em relação a isso, e vamos estudar outras medidas. Por exemplo, tem trabalhadores, aí vou dar um exemplo aí do Paraná, o casal de trabalhadores são empregados dos Correios, tem 3 filhos. O esposo, que é carteiro, está trabalhando, e a esposa, que é atendente, está em casa no trabalho remoto. O Correio suspendeu o trabalho remoto da trabalhadora, e aí nós temos um problema. Com quem vai ficar essas 3 crianças? Porque na creche está fechada, a escola está fechada, está suspensa as aulas. A empresa ameaça que vai dar falta injustificada e que vai abrir processo administrativo. Nós só temos 2 opções nesse caso. Ou o trabalhador cuida dos filhos e corre o risco de responder um processo administrativo e até uma falta justificada, ou ele vai trabalhar e deixa os filhos em casa e corre o risco de perder a guarda. Então, assim, nós entendemos que é melhor combater a empresa na via trabalhista, na defesa da família, das crianças aí do incapaz,
do que ter que responder um processo criminal por abandono de incapaz. Então, esses trabalhadores aí que estão nessa condição, a nossa orientação é essa, infelizmente não vai dar para atender esse pedido da empresa para abandonar as crianças e vamos ter que ficar aí, orientar os trabalhadores a ficar nos cuidados dos filhos e a gente partir para a via judicial aí, mais uma vez, né? Então, nesse momento, como a gente ainda não está no sindicato, aí no Sinticom Paraná, e aí eu costumo dizer que é uma questão de tempo, porque essa direção do Sinticom Paraná não merece os trabalhadores que tem filiados hoje, não merece os trabalhadores aguerridos do Paraná, e muito em breve essa direção vai ser chotada aí do comando desse sindicato para quem realmente e verdadeiramente quer fazer a luta, né? Recebi caso do CDD Colombo, confirmado aí com Covid, o sindicato nada fez. Recebi do CEINT, um setor que eu tive pessoalmente lá, um setor com 600 trabalhadores, tem teste positivo, tem trabalhador testado positivo, e o sindicato está em casa dormindo. É isso que eu não entendo. E aí vou chamar os trabalhadores do estado do Paraná para fazer uma reflexão. Essa direção do sindicato que está hoje aí dormindo em casa, enquanto tem trabalhador morrendo, é uma direção que não se vê enquanto trabalhador, que há muito tempo, inclusive, não entrega uma carta. É uma direção que está aí sem saber quantas cartas se entrega por rua, por bairro, porque não vai no local de trabalho. Então, temos aí, sim, que reorganizar o conjunto dos trabalhadores do estado do Paraná para a gente poder chotar os pelegos aí da direção do sindicato. E aí quero deixar aqui para eles aí que estão assistindo também, ou que vão ver o vídeo depois. A hora de vocês está chegando. Não é por conta da pandemia que a gente desistiu de ter um sindicato de luta. Eu saio aqui, no primeiro momento, e estou aberto aí às perguntas dos trabalhadores. Beleza. Aproveitando para reforçar, né? Tem o nosso WhatsApp aí em cima na tela. Qualquer dúvida, nosso canal aí de comunicação, a gente manda um informativo. Qualquer dúvida, qualquer orientação, a gente passa por aí. Então é só você mandar aí o seu nome e a lotação, que a gente já adiciona aqui nos contatos. Eu acho que vamos então começar com as nossas considerações finais, né? Aproveitar aí já estamos quase 1h30 de live, está na hora já de começar. Quem quer abrir aí Serginho, que estava ansioso para falar um pouquinho? Vamos começar com você? Pode ser. Bom, primeiramente agradecer o pessoal que acompanhou a nossa live, né? Dizer que esse momento que a gente está passando, claro, tem toda essa parte negativa, né? A gente está perdendo gente, né, para essa doença, coisa e tal, né? Mas também, obviamente, olhando por um lado mais otimista, tem uma parte positiva. A parte positiva que eu digo é justamente para quem conseguiu, né, dentro dessa situação toda, né, fazer esse isolamento, né, ficar em casa com os seus, e realmente entender que a nossa vida, ela tem muito mais valor, né, obviamente, do que essa situação que o Correio colocou na pandemia muito clara, né, de estar a serviço do capital, de estar a serviço do lucro a qualquer preço, né, e todas as falas que aqui foram feitas, né, todas essas indicações aí para a gente refletir, né, entenda que o Correio fez isso para testar, como o Felipe colocou, muito bem colocado, né, lá perguntando para o Bini, será que o Correio não fez isso, né, de estar liberando o pessoal? Obviamente que sim. A gente tem, no pós-pandemia, uma luta muito maior para se travar, que é justamente essa questão da privatização, que ela não vai ser esquecida e muito provavelmente vai ser cobrada, porque logo após isso tudo passe, né, o governo tem um projeto já muito bem delineado para nós, os Correios, que é justamente vender essa empresa, né? E aí, é nesse sentido que eu peço para o pessoal aí do Paraná, principalmente o pessoal combativo, né, que realmente converse com seu colega de trabalho, né, conscientize ele que realmente, se o pessoal não se unir,
e não vir para a luta, para fazer esse enfrentamento que precisa ser feito, ninguém o fará, né? Não vai ser esse sindicato que está aí hoje, totalmente congruente com o patrão, né? E muito menos não vai vir nada do céu. A luta, ela realmente, ela é dura, mas ela tem que ser feita. Em algum momento a gente tem que se posicionar, né? Estudando aí outras situações dos reflexos que essa pandemia pode deixar ainda dentro dos Correios, né? Eu vejo que, no segundo momento, realmente, a gente vai estar passando por essas situações e, conforme hoje relatei até para o nosso companheiro aí, o Aragão, eu já estou afastado, mas mesmo afastado, ainda a empresa procura, né, como a gente fala, chifre em cabeça de cavalo, né? Hoje eu tive a notícia, meu gestor me mandando no WhatsApp dizendo que eu tenho que responder um processo de extravio do objeto de 2017. Né? Então, a gente sabe que, justamente, o pessoal que se posiciona firmemente dentro do Correio, obviamente que é um pessoal que vai estar sempre mais iluminado, digamos assim, para esses ataques. Mas esse é o preço que a gente está disposto a pagar por uma categoria que merece isso, né? E eu só peço justamente isso, reflita. O que é mais importante? Coloque na balança. O que é mais importante para você? A saúde da tua família ou a saúde do lucro do Correio? Acho que seria isso. Beleza, Sérgio. Acho que vamos, então. Rosana, quer fazer as considerações finais? Pode ser. Eu queria começar agradecendo a participação da Bia, que gentilmente cedeu seu tempo para esclarecer nossas dúvidas. É bem importante ter a segurança de uma especialista nesse momento. E obrigado também por trilhar com a gente aí na Intersindical as trincheiras da luta com as trabalhadoras. O Aragão, o agradecimento vai ser rapidinho, porque ele está sempre com a gente, é a certeza de ter camarada assim na trincheira, que faz a gente não desanimar, independente se está na situação ou na oposição. Agradecer ao camarada Bini, que teve uma semana difícil aí, com uma perda, e que vamos continuar sempre firme, ombro a ombro, para resgatar também mais uma trincheira de luta, que é lá em Ribeirão Preto. A Marina quer aparecer na live, gente. E por fim, eu acho que a demanda de fazer essa live para os companheiros, para os colegas na categoria do Paraná, que ainda se referencia, né, nesses camaradas que continuam na luta, que é o coletivo Firmes na Luta, eu queria dar um abraço e um pedido de agradecimento especial às trabalhadoras mães que, durante a pandemia, sempre me mandou mensagens de agradecimento pelas informações, mas que nós também estivemos juntas aí nos anseios, na pressão e na dificuldade de saber que os nossos filhos não estariam tão seguros nesse momento de pandemia, sem acesso à escola, com os avós, né, que são de grupo de risco, afastados sem poder nos auxiliar. E é por acreditar que camaradas como o Aragão se sensibilizaram e nos ajudaram na questão jurídica, que a gente continua no fronte travando essa luta, né? Não como o governo fascista diz, que luta pela família. Nós, sim, da classe trabalhadora, lutamos pela nossa família, ganhando pão de cada dia, entregando aí objetos e cartas de casa em casa. Então, acho que essa live de hoje deu um pontapé inicial para a gente falar da importância da saúde, para a gente falar da importância de cada vida nessa trincheira. O título da nossa live é Por Nenhuma Vida a Menos, é dizer que a classe trabalhadora que tudo produz e que a ela tudo pertence, não pode ser dizimada, nem pela pandemia, nem por esse governo fascista, e muito menos pela desorganização da nossa classe. Então, a gente sabe que é se organizando, que é olhando aí, olho no olho, conversando com a mulherada,
Prazer aí de ver a mensagenzinha da Dila, camarada que eu admiro muito e que está com a gente aí nesse grupo, que sigamos firmes, sigamos pela nossa saúde, sigamos pela nossa vida, sigamos pelos nossos direitos e, principalmente, sigamos por uma sociedade justa, por uma sociedade firme e, por que não, socialista. Vamos lá, galera. Firmes. Firmes. O Bini, aproveitar e fazer as considerações finais aí, tem uma questão aí do Kiko, Francisco José Nunes, se puder dar uma luz para ele aí. Primeiro mandar aí um abraço aí pro Kiko, né? Que é um camarada lá que foi presidente do Sindicato de Santos, né? Vários anos, diretor da federação e tá com a gente aí, né? E o cenário não é muito bom para Brasília também, não, né? E aí ele pergunta, né? Hoje, por exemplo, Sergipe, pelo menos 3 setores fechados por motivo de inclusive CTC. Agora, isso vai muito da intervenção do sindicato, né, Kiko? Se o sindicato, a gente estava falando um pouco, eu vejo sindicatos que estão fechando as unidades, né? Indo em cima, batendo, conversando com os trabalhadores. E o Sergipe é um estado pequeno, mas que está com um grande número também de companheiros infectados. E o sindicato está batendo em cima. Parabéns às direções sindicais de lá. E outros não estão, que nem aqui no Paraná, né? No Paraná, aí, a situação estão deixando rolar solto, tá? Bom, falar também um pouco do que aconteceu. Eu perdi minha irmã ontem, enterrei minha irmã de 50 anos. E não foi a Covid, mas foi a H1N1 que ela teve o ano passado, é exatamente um ano. Ela ficou internada pela Muni e pegou H1N1 dentro do hospital. E isso agravou, ela ficou 30 dias entubada, o pulmão saiu de lá muito ruim, com tráqueo, com o pulmão comprometido totalmente, precisando de oxigênio. E ela viveu mais um ano, infelizmente, e ela precisou ser hospitalizada agora nesse processo. Ficou 20 dias entubada e faleceu ontem. Por isso que eu estou dizendo, é grave doenças do tipo da H1N1, da Covid. E não pensa que vai pegar só velhinho, não, vai pegar todo mundo, então é muito complicado. Então se cuide, galera. Os sindicatos têm que ser combativos, têm que fazer linha de frente, tem que pressionar, ir no judiciário, parar, carro de som, agitação, tem que ser combativo e de luta. E é tudo que no Paraná não tem, né? Combativo de luta é tudo que não tem. É um prato cheio para o patrão colocar a vida dos trabalhadores em risco, né? Então, para ter minha contribuição, eu quero dizer para vocês que no Paraná nós precisamos retomar esse sindicato para a luta, que é importante, e um sindicato combativo mesmo, de enfrentamento, porque nós temos que colocar, acima de tudo, a vida dos trabalhadores. Sexta-feira nós vamos ter uma live da FENTEC, falar da campanha salarial, o tema vai ser a vida acima, né, do lucro, e é isso que a gente tem que colocar na prática. Então, quero dizer para vocês, agradecer a vocês aí, que teve aí participando com a gente na live, e parabéns à oposição Firmes na Luta, que é esse o rumo, e Firmes na Luta vai sim voltar à direção do Paraná, já era para estar, se não houvesse tudo que foi feito na campanha, né? Eu presenciei isso, e nós vamos dar rumo nessa categoria, que é uma categoria combativa do Paraná. Obrigado a todos, obrigado a doutora Bia, que fez uma explanação fantástica, ao Aragão, que tem sido linha de frente, combativo, aos companheiros do Paraná, tudo aqui, na figura do Serginho, da Rosana e do Felipe, né? Vai deixar um abraço a todos os militantes do Paraná, e a Thaís, que organizou isso aí, que é uma militante da Intersindical da primeira hora. Um grande abraço para você, Thaís. Obrigado, Felipe. Obrigado, Bini. Receba aí os sentimentos de todos nós aí. Doutora Bia, aproveitar para agradecer também a presença aí, a excelente explanação, né? Tá chovendo aí de elogios. E muito obrigado. E deixar aí o espaço para fazer as considerações finais. Eu queria agradecer bastante o convite. É sempre uma oportunidade quando a gente pode falar com as pessoas, isso de poder falar com mais pessoas, traduzir um pouquinho daquilo que a gente estudou. Gosto muito do que eu faço e poder usar esse conhecimento para a luta mesmo, né? Para quem precisa, é sempre um prazer, e acho que é isso que dá sentido para a nossa vida, né? A gente conseguir
ajudar, contribuir dentro daquilo que a gente acredita. A gente acredita muito que é a luta que muda a nossa vida. A gente tem uma dificuldade grande nesse exato momento, porque a pandemia limita as nossas possibilidades de manifestação, de luta, mas acho que a gente tem que encontrar um caminho aí dentro daquilo que é possível nesse momento. A gente tem que se proteger mesmo, acho que isso tudo que foi dito da gravidade só reforça a necessidade da gente adotar essas medidas que são de proteção individual, mas é o que a gente consegue fazer na ausência de um Estado comprometido com a nossa saúde e interessado mais no lucro dos outros. A gente tem que tomar medidas individuais e tentar se encontrar enquanto coletivo para poder se fortalecer e encontrar mesmo, né, maneiras da gente sobreviver nesse momento que é difícil para todo mundo. Distanciamento social faz com que seja muito difícil. Toda vez que eu escuto esses relatos de quem tem filhos, da dificuldade de quem está em casa, deles em casa e ter que voltar a trabalhar, isso sempre me sensibiliza muito, não consigo imaginar como é que é administrar tudo isso. Então, enfim, muito obrigado mesmo pelo convite e estamos aí. Obrigado, muito obrigado. Antes de passar aí para o Aragão, né, atendendo a pedidos, depois da nossa live aí, o Serginho vai entrar ao vivo aí, fazer uma canção para a gente aí. Foi muito pedido nos comentários. Então é isso, também vou aproveitar para fazer um pouco das minhas considerações finais, né, lembrar que nós estamos na luta, estamos aí à disposição, né, para esclarecer dúvidas, ajudar a organizar os locais de trabalho, e dizer que o sindicato vai ser de luta e vai voltar para a mão dos trabalhadores, né? É só uma questão de tempo, como já falou. E o que a gente tem que fazer? A gente tem que se manter filiado, porque se a gente não for filiado, a gente não tem como votar e como mudar isso aí. Então, é se manter filiado, manter mobilizado, se manter informado, passar as informações para os colegas, né? E tentar fazer o possível para a gente poder retomar esse sindicato para a luta. Passar para o Aragão, fazer as considerações finais. Mais algum recado, Aragão? Bom, é uma pena, né, que a gente tenha que encerrar. Obviamente fica cansativo em determinado momento, mas como a gente não consegue se abraçar, não consegue tocar, né, já faz algum tempo, deve ter uns 6 meses que eu fui aí, dá uma tristeza em ter que encerrar. Mas gostaria de agradecer aqui os companheiros aí que se dispuseram, mais uma vez, a nos assistir, e aos companheiros que se dispuseram aí a estar aqui participando desse debate, né? Camarada Bia aí, que inclusive já teve aí no momento do meu lado aí, do nosso lado aí, quando a gente estava quase embarcando dessa para uma melhor, quando em 2015 a gente ainda tinha um sindicato de luta aí no Paraná, e eu tive um infarto aí, graças aos camaradas a gente conseguiu permanecer dando trabalho por mais um tempo aqui, né? Fazendo 5 anos hoje do meu último infarto. Mas por que eu estou contando isso? Porque a gente é classe, né? É classe trabalhadora. Então nós não temos estado do Mato Grosso, não temos estado de São Paulo, não temos estado do Paraná. Nós somos classe, nós somos internacional, então a gente tem que se portar enquanto classe. A pandemia, eu creio, vai passar. Só que os pelegos vão continuar aí. E a gente precisa de enfrentá-los e retomar o nosso instrumento de luta. Quero desejar uma boa noite a todos. Queria dizer que foi um malabarismo para poder participar, né? Porque a internet às vezes ajuda, às vezes não. Não combinei também com o meu cachorro, às vezes ele dá uma latida, né? Acho que teve alguns também que não combinou com o cachorro em casa, né? Mas no mais, Felipe, o Bini, Serginho, Rosana, Bia, muito obrigado pelo espaço aqui de a gente poder se falar, se ver, né? É uma ferramenta muito importante hoje, de live, de vídeo chamada e tal. E a Thaís aí que ficou nos bastidores para poder garantir que tudo desse certo. Quero dizer aos trabalhadores do Paraná, em especial, eu atendo uma porrada de trabalhador de vários lugares, né? Estou aqui o Santiago aí, lá do Ceará, mandar um abraço para a nossa oposição no Ceará, um abraço para a nossa oposição em São Paulo, do companheiro Buiú também, e dizer que, assim, a gente, junto, a gente é imbatível. Então, muito em breve, a gente vai retomar esse sindicato para a luta.
Só que não será possível se não for junto com os trabalhadores do Paraná. Então, não será possível se não for fazer junto. Então, o recado que eu tenho, que o apelo que eu tenho para fazer para os trabalhadores do Paraná, reforçar o que o Felipe disse, continuem filiados, continuem firmes, porque muito em breve a gente retoma esse sindicato. Obviamente, respeitando aí o momento histórico que a gente está vivendo, uma das maiores tragédias, eu acho, do nosso tempo, né, que somos mais novos aí, uma pandemia sem precedentes e agravada pelo governo da morte, agravada por um governo fascista, né? Queremos cravar aqui que nós somos, sim, antifascistas. Nós vamos combater fascistas, seja pela internet ou seja na porrada na rua. Então, deixar muito claro, nós temos que defender, primeiramente, a vida dos trabalhadores, o lucro dos patrões. Nós vamos... Não poderia falar, né? Mas, sim, vou encerrar por aqui. Nos vemos aí nas lutas da nossa classe. Beijo a todos. Com certeza, Aragão. Logo, logo nós vamos se encontrar e fazer o que nós sabemos fazer de melhor, que é chutar o traseiro gordo e mórbido desses pelegos. Obrigado, Serginho. Obrigado, Rosana. Obrigado, Bini. Obrigado, Bia. Obrigado, Aragão. Aí vamos deixar agora, então, com o Serginho. Tudo pronto aí, Serginho, para começar? Tudo certo. Eu só vou tirar meu fone aqui, tá? Para pegar o cara aqui. Então, essa música que eu vou tocar para vocês é uma música que nos últimos dias eu estudei ela bastante, principalmente a letra dela, por um cara imortal, um cara combativo, um cara de luta que foi o Gonzaguinha. Tá? O nome dessa música chama-se Comportamento Geral e ela tem tudo a ver com os momentos que a gente vive, às vezes até de apatia da classe trabalhadora. Vamos lá. Você deve notar que não tem mais futuro e dizer que não está preocupado. Você deve lutar pela chiva da feira e dizer que está recompensado. Você deve estampar sempre um par de alegria e dizer tudo bem melhorado. Você deve rezar pelo bem do patrão e esquecer que está desempregado. Você merece, tudo vai bem, tudo legal. Cerveja, samba, amanhã seu Zé, se acabarem com seu carnaval. Você deve aprender a baixar a cabeça e dizer sempre muito obrigado. São palavras que ainda te deixam dizer por ser homem bem disciplinado. Deve, pois, só fazer pelo bem da nação tudo aquilo que for ordenado. Para ganhar o fuscão no juízo final e um diploma de bem comportado. Você merece, tudo vai bem, tudo legal. Cerveja, samba e amanhã seu Zé, se acabarem com seu carnaval. Você merece, tudo vai bem, tudo legal. Cerveja, samba e amanhã seu Zé, se acabarem com seu carnaval. Valeu, obrigado a todo mundo aí. Um abraço pro pessoal do CDD. Amanhã tamo junto lá, hein? Beleza, gente? Até mais. Um abraço. Até mais.